Ok, boa tarde. O meu nome é António Câmara e este é o curso com expectativas mais altas da minha vida. Eu sou professor há quase 40 anos. Okay? A grande inspiração deste curso foi um professor meu chamado I.J. Good, que era o assistente do Alan Turing na guerra. Houve aquele filme que é The Waiting Game, era o Waiting Game, sobre a descodificação do código alemão durante a guerra. Quando ele foi meu professor, ninguém sabia que ele tinha feito parte dessa equipa. Era proibido. Sabia-se que tinha trabalhado nos serviços secretos. E, essencialmente, eu apanhei-o em Virginia Tech, num conjunto de seminários cujo título era Half-Baked Seminars, onde nós podíamos explorar todas as ideias mais loucas. O I.J. Good transformou-se num professor de culto por várias razões. A primeira é que foi o conselheiro do Stanley Kubrick no 2001 Odisseia no Espaço. Foi aquele que definiu pela primeira vez a palavra singularidade sobre a aceleração dos fenómenos que nós estamos hoje a observar. E depois foi um dos pais da estatística bayesiana na parte científica. Ok, e essa cadeira marcou-me para sempre. Porque eu tinha vindo do técnico, tinha chegado aos Estados Unidos e no técnico as cadeiras eram todas o mais tradicional possível. Em, se calhar, 50 cadeiras, só houve duas em que eu pude explorar qualquer coisa. Ok, outra inspiração para esta cadeira, mais recente, é uma cadeira que começou no MIT em 98, do professor Neil Gershenfeld, chamada How to Make Almost Anything. É que, essencialmente, ele descobriu que nós, engenheiros, já não sabíamos usar as mãos. Okay? Pura e simplesmente estávamos na teoria, na matematização, invejávamos os físicos e deixámos as ferramentas. E, por isso, ele fez uma cadeira em que foi buscar todos os desenvolvimentos, desde as impressoras 3D, as máquinas de cortar a laser, e criou uma cadeira onde as pessoas podiam criar qualquer coisa. Ok, e portanto a inspiração desta cadeira vem daí, e da constatação que hoje qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, pode ter uma ideia, transformá-la num protótipo, ou num produto, ou num movimento, ou num site, ou numa app, e levá-la para o mundo inteiro. E por isso, um dos pontos fundamentais neste curso é estimular a paixão dos estudantes pelas suas próprias ideias e não as ideias dos outros. Okay? O objetivo é que vocês tenham ideias e o meu papel é criar-vos o ecossistema de apoio em Portugal e no mundo para que essas ideias, daqui a uns meses, vejam a luz do dia. Okay? O ponto fundamental é vocês apaixonarem-se por aquilo que vão fazer. Ok, obviamente, eu espero que aprendam algo durante o curso, mas verdadeiramente o ponto fundamental é vocês apaixonarem-se pela ideia. E eu prometo que vou buscar todo o apoio, e já vou descrevê-lo, possível, para que essa ideia tenha a melhor concretização possível. Ok. Um aspecto mais prático. Em primeiro lugar, o objetivo é estimular a criatividade. E, portanto, nas próximas aulas, nós vamos ver como é que essencialmente, em diferentes áreas e em diferentes pontos do mundo, as pessoas têm ideias novas. Hoje é cada vez mais difícil ter ideias novas, porque todas as pessoas leem as mesmas coisas. No final do dia, a informação tende a ser igual para todas. Como é que nós, no meio deste cenário, temos ideias novas? Segundo ponto é incentivar o saber fazer. Como é que nós transformamos a ideia num protótipo? Digital, ou físico e digital. Terceiro ponto é que nós estamos em Portugal e Portugal distingue-se por um facto triste. Nós só registramos 160 patentes internacionais por ano. Só para vos dar uma ideia, esse é o nível de Malta.
A Finlândia, com metade das pessoas, registra 4.000. A Holanda registra 7.000. Ok? Nós temos um problema enorme em termos de propriedade intelectual. Porquê é que as patentes são importantes? As patentes são importantes porque, sem elas, torna-se extraordinariamente difícil ir para mercados internacionais. Nós agora lançámos uma empresa ontem na Bolsa, Invisible, que foi criada aqui a partir do grupo do professor Fernando Pina em Química. E nós conseguimos chegar à Bolsa porque temos patentes, temos a liberdade de operar. Não temos riscos para os investidores, porque um dos maiores riscos é se o vosso trabalho não está protegido, outros colocarem-vos em tribunal. Portanto, perceberem como é que as patentes funcionam é extraordinariamente importante. Para além disso, as patentes nos Estados Unidos são altamente monetizáveis, são transacionáveis, podem ser vendidas. Ok? Portanto, perceber como é que se fazem as patentes é extraordinariamente importante. Há outras formas de propriedade intelectual que nós vamos falar e há outras opções, por isso simplesmente não patentear e utilizar um modelo completamente diferente, que é o do Creative Commons, em que essencialmente eu disponibilizo tudo o que faço gratuitamente e as pessoas que usam a minha obra só têm que pagar se, no fundo, a comercializarem de alguma forma. E, portanto, nós vamos percorrer toda a área de propriedade intelectual e essencialmente, ensinar-vos como é que se escreve uma patente. Okay? Um quarto ponto é saber contar histórias. Nós temos que saber contar histórias, em primeiro lugar, às pessoas que queremos que se apaixonem pelo projeto, aqueles que vão fazer parte da nossa equipa. Nós temos que contar histórias para estimular o interesse de possíveis clientes. Nós temos que contar histórias para os investidores. Nós temos que contar histórias para os mídia. Okay? E, portanto, nós vamos falar sobre as diferentes formas de contar histórias. Além disso, as histórias são completamente diferentes consoante a cultura. Okay? Nós temos que contar histórias ajustadas ao modelo mental das pessoas que nos estão a ouvir. E, finalmente, vamos trabalhar no sentido de vocês aprenderem a angariar financiamento. Há inúmeras formas de obter financiamento e eu vou percorrer basicamente todas, porque já fui bem sucedido e falhei em todas. Okay? Desde projetos de investigação, a projetos de crowdfunding no Kickstarter, ir buscar investidores de business angels, capitais de risco, colocar em bolsa e até agora, e mais recentemente, a olhar para os processos das initial coin offerings. Okay? Portanto, nós vamos percorrer... Portanto, há uma parte da cadeira, que é essencialmente a minha experiência e de várias outras pessoas que vão vir aqui todas as quartas-feiras contar a sua experiência. Ok. Eu estou sempre contactável neste mail e as aulas vão estar no site Explore Live. A primeira parte das aulas, que é esta parte de eu a falar, vai estar filmado e vai estar disponível na rede. A segunda parte é basicamente interação convosco. Ou virem aqui. Portanto, nós estamos num ecossistema incrivelmente rico nesta faculdade. Todos os departamentos da faculdade vão colocar um vídeo de 5 minutos contando aquilo que se orgulham no passado, as apostas para o futuro e estão disponíveis para vos ajudar nos vossos projetos. E à volta da faculdade há 30 empresas, okay, no campus. As únicas empresas portuguesas cotadas internacionalmente estão aqui. E, portanto, há um conhecimento neste campus enorme que vai vir aqui para esta cadeira. Ok, e, portanto, no site vão estar as leituras, vão estar as aulas, vão estar as filmagens, não vai estar a parte interativa convosco. Okay? Aqui, presencial. Ok.
Eu, como professor, como vos disse, tenho uma larga experiência. Sou professor nesta faculdade desde 1982. Orientei 31 doutorandos aqui e 6 fora. Fui professor visitante em Georgia Tech, Virginia Tech, Universidade de Pompeu Fabra, Free University of Amsterdam e MIT. E, portanto, sobre a parte de investigação, tenho uma enorme experiência de ir buscar também projetos na National Science Foundation, na Europa e fundações. E depois, em 2000, decidi criar uma empresa chamada Y-Dreams. A Y-Dreams foi avaliada em 2009 pelos gestores portugueses como a mais inovadora. A CNBC classificou-nos como uma das 5 mais produtoras da Europa. Nós, basicamente, discutimos a fusão com várias empresas estrangeiras. Estivemos a discutir aquisições, porque a Y-Dreams, no fundo, era resultado do nosso grupo de investigação e, portanto, foi dividido em várias empresas. Nós tivemos um período extraordinariamente difícil e agora estamos, de novo, a ir buscar investimento e desenvolver. Portanto, como eu vos disse, há esta empresa de eletrónica impressa, a Invisible, que desde ontem está na Bolsa de Toronto e a Frankfurt. Nós temos a Y-Dreams Global, que é uma empresa de rádio virtual e rádio aumentada também na Bolsa de Toronto e Frankfurt. Temos a Azorion, que faz drones aquáticos. E agora uma firma de que vão ouvir muito falar nestas aulas, que é a Aromni, que basicamente vamos revolucionar a internet. I'm joking. Vamos tentar revolucionar a internet. Ok? E, portanto, as pessoas de todas estas empresas vão vir aqui falar sobre o que estão a fazer, quais são os problemas que nós temos e assim sucessivamente. Estas empresas estão presentes em vários pontos do mundo. Portanto, nós estamos presentes em Vancouver, Toronto, San José, na Califórnia, Dubai, Lisboa, Caparica, melhor, e Barcelona. Okay? E, portanto, temos pessoas espalhadas pelo globo. Há vários projetos marcantes da empresa, que depois eu vou falando ao longo da cadeira. E, para além dos projetos, nós desenvolvemos também jogos móveis. Uma das pessoas que vai estar aqui neste curso, chega sempre atrasado, era o lead game designer da Y-Dreams, que desenhou, entre outros jogos, o primeiro jogo móvel do Cristiano Ronaldo e os jogos pioneiros baseados em localização. Por exemplo, Pokémon Go é muito semelhante àqueles jogos undercover que nós lançámos em 2002, 2003. E essa pessoa vai estar aqui no curso, quase como estudante e quase como colaborador, porque é uma enorme ajuda, porque eu tenho toda a cultura de desenvolvimento de produtos. Ok. Mas, essencialmente, para além de mim, algo que vai ser marcante é o ecossistema que eu tenho vindo a criar com outras pessoas para vos apoiar. Apoiar as pessoas que estão aqui, as pessoas que vão seguir online. Como eu disse, nós temos os departamentos e centros de investigação da Universidade alinhados para apoiar nas ideias que vocês tenham. Temos o e-learning aqui presente, que nos está a ajudar. Vamos trabalhar também com o Fab Lab da faculdade para o desenvolvimento de protótipos. E depois todas as spin-offs e outras empresas associadas que estão aqui no campus. Há várias pessoas que vão colaborar. Uma delas, primeiro plano mundial. Uma delas é Jack Lang, que é o chairman da Raspberry Pi. Não sei quem é que sabe o que é o Raspberry Pi. Ok, portanto, aquele computador de 15 euros, 20 euros. O Jack Lang é um empreendedor em residência na Universidade de Cambridge. Além disso, foi também... trabalhou com os Pink Floyd e com os Monty Python e tem um restaurante de 2 estrelas Michelin, é uma figura. E podem vê-lo num vídeo que eu coloquei e que basicamente é alguém único e que diz logo à partida se a vossa ideia é boa, muito boa ou péssima, sem problema nenhum. E porquê? A segunda pessoa que vai colaborar é a pessoa que lidera o empreendedorismo para os estudantes de Harvard, Paul Botino. Ele próprio já criou várias empresas. Podem ver também
basicamente uma entrevista que eu lhe fiz, e é uma pessoa ultra disponível, e ele no final deste curso, aliás, queria trazer... Ele todos os anos tem uma cadeira para, aqui como na Faculdade de Empreendedorismo, com centenas de estudantes, e depois escolhe 10 grupos, e esses 10 grupos, uma das coisas que ele queria fazer era trazê-los a Portugal. O que está a acontecer, que é curioso, é que subitamente Lisboa e Portugal é um magnete. Algumas das pessoas que vêm aqui também refletem isso. Por exemplo, uma das pessoas que vem é um dos cofundadores da Ethereum, da moeda. Então a gente sabe o que é Ethereum, o Bitcoin, que agora veio viver para Lisboa. Uma das pessoas que vem aqui também era o lead game designer da Electronic Arts, que também veio viver para Lisboa. E, portanto, subitamente, nós temos aqui em Lisboa, para além de todas estas pessoas, pessoas estrangeiras que vieram viver para cá de primeiro plano. Outra das pessoas que nos vai ajudar é o Brian Bocchico. Brian Bocchico tem o Adapt IP Ventures, nós conhecemos muito bem, porque ele já vendeu patentes da Y-Dreams. Ele trata da propriedade intelectual, ajuda a comercialização da propriedade intelectual da Universidade de Duke e da Universidade de North Carolina. E, portanto, é alguém também que tem uma enorme experiência para detectar como é que nós devemos, de facto, elaborar as patentes, qual é o seu valor e assim sucessivamente. Alguém também que vai ajudar é o Francisco Mendes. Francisco Mendes fez as primeiras impressoras 3D na Be Very Creative. Está à frente de um consórcio chamado Hardware City, que desenvolve hackathons. É alguém que eu gostava de trazer aqui. Aliás, há uma entrevista dele extraordinariamente interessante. Depois, na parte de comunicação, vou trazer o Radu Karaus, que é de Alcobaça, é originalmente moldavo, tem um canal chamado Crazy PT, em que ensina as pessoas a fazer coisas, e tem 400 milhões de visualizações. E portanto, o último vídeo dele a mostrar o helicóptero tem para aí 26 milhões. E é um fenómeno muito, muito curioso. E depois o Carlos Silva, que é da Seeders, que é é um dos sistemas que financia em crowdfunding projetos empresariais. Portanto, está em Lisboa e em Londres. Ok. Para além disso, ao longo da cadeira, vai haver trabalhos em cada fase. E as pessoas que vos vão ajudar, eu não estou aqui a chamar avaliadores, porque as notas aqui neste curso são irrelevantes. Aliás, é algo que se calhar nem vai existir. Mas eu atraí vários avaliadores que têm uma enorme experiência e, além disso, podem ser úteis, porque um dos objetivos aqui é que, se as ideias merecerem, seguramente eu vou fazer tudo para que elas tenham o financiamento necessário. Ok, no outro dia estava a falar com uma professora numa universidade no Dubai. Uma cadeira como esta, cada estudante tem 50 mil euros para fazer um protótipo. Devo dizer desde logo que não temos. Mas vamos trabalhar para isso. Okay? Muitos dos projetos dos estudantes da MIT têm à volta também de 50 mil dólares. Vamos ver o que vocês são capazes de fazer e vamos ver se é possível financiá-los. E, portanto, nós vamos ter a Cláudia Figueira, que é a diretora de inovação da Delta Cafés, que fez as máquinas. Vamos ter a Cristina Fonseca, que foi uma das fundadoras da Talkdesk, está na Índica, o capital. A Forbes escolheu há uns anos como uma das 30 pessoas mais prometedoras abaixo de 30 anos. A Cristina Gouveia, que foi estudante aqui e que está na agência da inovação, neste momento. David Batista, que é um luso-americano, está à frente da Viriatus Capital, que é basicamente um pequeno banco de investimento em Nova Iorque. Ele é originalmente, acho eu, de Chaves. Duarte Mineiro, que é da Armilar Ventures, que é uma das principais capitais de risco portuguesas. Ricardo Marvão, que é da BetaI, que é basicamente uma incubadora, e aceleradora e promotora. E, finalmente, Rui Tomás, que é diretor de inovação da Jerónimo Martins. E, portanto, vocês vão ter todo o apoio possível. Okay? Nacional e internacional. Mas não tenham medo.
Portanto, muitas vezes eu faço uma apresentação de... meu Deus! Tranquilo. Ok? Portanto, antes de chegarem à interação externa, eu garanto-vos que vou criticar-vos até ao fim. Ok? Portanto, o objetivo aqui é basicamente seguir o modelo do artesão, ou da artesã. Basicamente, nós queremos a máxima qualidade. Eu tive um professor fantástico também, para além daquele I.J. Good, que é o Donald Drew, que era o tipo que basicamente fez os primeiros estudos para a faixa base. Foi ele que, em 1964, escreve um livro, Traffic Flow Theory and Control, onde prevê que um dia os carros vão ser elétricos e que os carros vão ser autónomos. Ele teve à frente os primeiros projetos, há 20 ou 30 anos, dos carros autónomos. E eu fui, no fundo, assistente de investigação dele. E o meu primeiro projeto foi um projeto sobre a NBA, fiz um relatório, chego lá e ele diz-me assim: é isto o melhor que tu consegues fazer? E eu, se isto não é o melhor que consegues fazer, eu não leio. E aí eu pensei, pá, será mesmo o melhor que eu consigo fazer? Eu disse, não, dê-me mais um dia. E basicamente esse é o espírito. O vosso nome está ali. Okay? Vocês têm que... Há outro livro fantástico para lerem, eu vou depois dar vários links, que é o Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, do Robert Percy. Toda a gente olha para este livro de várias formas. Okay? A história do tipo a andar à volta da América, as considerações sobre o ensino. Eu no dia tive numa agregação com o antigo estudante meu do doutoramento, proclamou: li aquele livro e nunca mais vou dar notas na vida. Okay? Isso é uma parte do livro. Mas a parte mais importante, eu acho, é sobre a noção de qualidade. Quando eu dou aulas aqui e os alunos fazem trabalhos de casa, a maior parte deles faz trabalho de casa a despachar, que se lixe. Há um sujeito que é o estudante, há um objeto que é o trabalho, mas a relação entre o sujeito e o objeto é inexistente. Okay? Nós estamos aqui num campeonato completamente diferente. A distância entre o sujeito e o objeto não existe. O objeto são vocês próprios. Okay? Há outro ponto importante, é que nestas viagens de exploração falha-se sempre. A maior parte das vezes na vida nós falhamos. Não há nenhum problema. Falhamos, depois continuamos. Agora há o filme do Darkest Tower do Churchill, e uma das frases mais famosas do Churchill é essa: nós falhamos, o importante é continuar. Há aquela frase: eu salto de falhança em falhança até ao sucesso final. Okay? E basicamente esse é o espírito. Eu não quero também que vos atemorizem. Fazem o melhor, vê-se, continua-se, é iterativo. Ok. Portanto, basicamente, teoricamente há 30 estudantes presenciais inscritos, aqui está para aí um terço, há 20 online, mas a parte das aulas que vão ser filmadas vão ficar disponíveis para as pessoas que me seguem no LinkedIn e no Facebook, são para aí 9.000. E depois, obviamente, a interação individual eu corto. Okay? E, portanto, eu trabalho convosco, não é filmado. E como eu vos disse, o ecossistema de apoio são para aí 20 pessoas. Ok, portanto, o programa é basicamente divide-se em 5 fases. Nós, até 16 de fevereiro, vamos trabalhar na geração e seleção de ideias. Portanto, eu hoje, basicamente, é uma apresentação, vou-vos dizer o que é. E para a semana, é a série. Okay? Para a semana, eu quero que vocês, neste espaço, pensem na ideia que querem perseguir. Que vão querer na cadeira. Okay. Nesta cadeira podem trabalhar individualmente, ou em grupos de 2, ou de 3, não é crítico. Okay? E, portanto, a ideia é que na próxima semana eu vou falar um pouco sobre criatividade e como é que e há uma parte importante, é como é que nós eliminamos ideias. Porque ideias há milhares delas. Por exemplo, houve uma altura na iDreams que nós tínhamos um sistema em que sempre que havia uma solicitação havia um brainstorming. E nós queríamos ser uma empresa criativa. E às tantas, toda a gente era criativo. Tínhamos 16 pessoas a gerar ideias. Aliás, havia tantas ideias que começámos a ter o problema de as selecionar. Ok? E, portanto, na próxima aula eu vou falar um pouco sobre geração, seleção.
Mas quero já, nesta próxima aula, para que vocês tenham as primeiras ideias. Depois, na aula seguinte, vou trazer pessoas de fora para mostrar por um lado, para ouvirem as vossas ideias e dizerem da opinião deles, mas também para se calhar, ajudarem aqueles que ainda não têm ideias consistentes. Okay? Nós depois passamos por uma fase mais longa de prototipagem e design do produto. E como eu disse, produto aqui numa perspectiva ampla. Okay? Não é necessário ser um produto físico e eletrónico. Okay? Pode ser um produto físico e eletrónico, pode ser uma peça de software, pode ser um filme, pode ser o que quiserem. Okay? Mas a ideia é que vão fazer algo demonstrável. Okay. O standard aqui é que no final desta fase vai ser possível fazer um vídeo sobre o que vocês estão a fazer para ir buscar a dinheiro ao Kickstarter, ou Indiegogo, ou uma plataforma de crowdfunding qualquer. Ok? Ou outro sistema de financiamento ajustável à vossa ideia. Portanto, a ideia é, ok, eu vou fazer algo que depois vou, nas fases seguintes, registar, propriedade intelectual, se for o caso disso, e vou comunicar. Okay? E a comunicação por excelência hoje em dia em todos estes programas é um vídeo. Ok? Como é que eu faço conto a história? Ok? Ok, portanto... ok, depois na fase final, nós vamos ver como é que se vai buscar dinheiro. Ok? O que é que se passa? É que para ser bem-sucedido e buscar dinheiro, nós temos que começar praticamente para a semana. Portanto, para a semana, quando vocês tiverem as primeiras ideias, nós vamos fazer um roadmap de como é que se vai buscar financiamento para as vossas ideias. Okay? Partimos ao contrário. As últimas aulas é eu convidar as pessoas, é primeiro ensinar-vos e dizer as diferentes alternativas e convidar as pessoas que vos podem financiar. Aqui ou fora. Okay? Portanto, para além de todas as alternativas que eu vos contei, há também aceleradores. A parte incrível neste mundo é que há imensas pessoas disponíveis para investir. Há 150 milhões de investidores online no mundo inteiro. Há imenso dinheiro. Muitos deles estão associados a bolsas, que é um processo regulado e difícil. Há outros que foram inventores ou investigadores e estão disponíveis para investir nos Kickstarters e Indiegogos em pessoas como eles. Percebem perfeitamente os riscos. Há todo o tipo. E há clientes. Vocês podem fazer algo. Tenho aqui um cliente. Há um sistema fantástico também, que eu vos quero familiarizar, que é o sistema que a Amazon desenvolveu, que há muito para empresas nos Estados Unidos e no Canadá, mas nós temos empresas no Canadá e podem ajudar. Basicamente, é o Amazon Launchpad. E o Amazon Launchpad olha para uma ideia vossa e tem hoje em dia os sistemas de data mining que permitem, no fundo, mostrar se é viável ou não. Mais, podes estimar até quanto é que poderão eventualmente ganhar com ela. Okay? Portanto, o que se passa hoje em dia no mundo, de facto, nesta ideia de business to consumer, é que há ferramentas impensáveis há uns anos, okay? Que vos podem ajudar enormemente. Ok. E, portanto, o modelo são estas apresentações, para vos acordar logo depois de almoço. Eu vou trazer pessoas e não vos vou impingir mais slides PowerPoint. Vou fazer tipo entrevistas com eles. E depois, a parte final das sessões. As sessões às quartas-feiras não são mais do que 3 horas. A parte final é trabalho. Okay? Trabalho entre vós. Okay. Uma das coisas que eu quero também é reunir com todos vós, passar imenso tempo a falar convosco. É dessa forma que eu, no fundo, tenho depois a possibilidade de vos ajudar. Okay? Ok, isso estende-se não só, portanto, nas próximas semanas quero falar convosco e depois, obviamente, haver sessões independentes de trabalho. Okay? Porque para cada uma das ideias eu vou criar um grupo de pessoas para vos ajudar. Eu não sei tudo.
Aliás, sei muito pouco. Mas dependendo da área, vamos localizar quem é a pessoa que pode ajudar. Ok, portanto, a última parte é a parte menos relevante, que é a avaliação. Okay? A avaliação aqui vai ser muito de tipo narrativa. O que é que está mal, o que está bem? É como submeter um artigo científico. Okay? E não tanto, teve 16 ou 17 ou whatever. É irrelevante. Ok. Eu fiz parte de um grupo que era o Roundtable of Entrepreneurs do European Institute of Technology. A Europa chegou à conclusão que tinha gasto uma verba imensa em investigação sem resultados. E há 10 anos, talvez, começou a pensar em 2 programas completamente alternativos. São as bolsas da ERC, para a investigação fundamental e Blue Sky, e o outro, o European Institute of Technology. Nós, aqui na faculdade, fazemos parte de várias iniciativas. Talvez a mais dominante é o KIC Climate, para estimular a inovação. E então, foi uma sessão em Budapeste, onde eles convidaram um jornalista que escreve para o Economist. O Economist tem sempre uma coluna chamada Schumpeter Column. E o chairman do European Institute of Technology, Alexander Van Gaban, que agora está no Karolinska, a chefiar a inovação do Karolinska Institute em Estocolmo, convidou-o de propósito, porque na plateia estavam vários investigadores, empreendedores europeus, a Comissão Europeia, e, portanto, basicamente o que ele disse foi: vocês são uma vergonha. A maior parte das grandes empresas na Europa foi criada em 1900. Quem são os heróis europeus? É o Sr. Siemens, o Sr. Bayer, o Sr. Volkswagen. O que é que aconteceu à Europa? Quais são os heróis modernos? E a questão toda, de facto, se vocês olharem para 1900, era um tempo incrivelmente excitante. O princípio dos carros, dos aviões, do cinema. Uau! Era natural que, nessa altura, as pessoas sentissem que estavam numa revolução e queriam fazer parte da revolução. Ok. A maior parte do século XX foi um atraso de vida total. Ok, criou-se a internet, criou-se o computador pessoal, mas se olharem, foi um período de tempo gigantesco, sem nada de excitante. Não é nada de excitante. A pessoa estava em engenharia, depois ia a trabalhar para uma firma, e os colegas do meu curso, acabaram o curso, trabalharam para uma firma, e estão lá toda a vida. 40 anos. Okay. E, portanto, para além disso, uma pessoa vive entre 2 mundos. O mundo dos pais, todo formal e quadrado. E depois o que é que nós víamos de ficção científica? Era só a ficção científica. Era só ficção científica distópica. Alguém quer viver num mundo como o relatório minoritário? Era só horrível. Era tudo horrível. O futuro era horrível. Ok, e portanto, de facto, o inventar do mundo que conhecemos, olhem um frigorífico. Há quantos anos é que o frigorífico não muda? Décadas. O inventar do mundo tal qual o conhecemos foi feito para aí até 1920, excetuando o computador pessoal e a internet. Mas agora, subitamente, nós estamos num novo boom tecnológico. E científico. Em todas as áreas. Praticamente em todas as áreas. Há desenvolvimentos que vão ser mudanças de paradigma. Desde a genética até a computação, a transportes, a materiais, todas as áreas. Nós, nesta altura, estamos à beira de uma revolução. E, por isso, algo que é verdadeiramente importante é nós fazermos parte dela. Vamos assistir outra vez. Nós podemos inventar. Hoje, em Portugal, nesta faculdade, nós temos conhecimento de classe mundial em praticamente todos os departamentos e centros. Mas classe mundial mesmo.
Okay? Nós estamos na fronteira em inúmeras áreas. Ontem, esta empresa Invisible foi para a Bolsa, está na fronteira eletrónica impressa. Se puserem Invisible Printing Electronics, Invisible está nas 10 maiores firmas do mundo. Foi criada aqui. Laboratórios aqui, escritório aqui, tudo aqui. E, portanto, é no fundo, com este olhar sobre o mundo, que nós devemos pensar. Okay? Muitas vezes, as ideias não precisam de ser revolucionárias e podem ser extraordinariamente úteis. Mas já agora, nós estamos no período revolucionário. Eu dei uma cadeira, um curso, aliás, dava aulas de vez em quando, numa escola no distrito de Lisboa, em que os estudantes tinham enormes problemas educacionais. Uma escola secundária, aquelas turmas problemáticas, e basicamente, a primeira aula correu pessimamente, porque eu estava completamente a borrifar para mim, e depois eu estimulei-os exatamente a fazer isto. Selecione uma ideia que o apaixone e explore-a. E no final, aqueles estudantes que eram péssimos, um deles começou a criar uma moto que voava e outra que criou uma app que basicamente gravava e sintetizava os sons enquanto dormíamos. Não é, se calhar, o mais desejável, mas era algo novo. Algo com potencial em qualquer parte e, obviamente, precisando de investimentos completamente distintos. Nessa altura, eu cheguei à conclusão que qualquer pessoa pode ir por esta via. Ok. Um dos pontos importantes também é que há ideias e ideias. Portanto, nós estamos aqui na universidade e na universidade há várias pessoas, por exemplo, a trabalhar em sensores, em Smart Dust Sensors. Há uma consultora da Gartner que mapeia os desenvolvimentos tecnológicos e diz quando é que eles estão amadurecidos suficientemente para irem para o mercado. E, portanto, o que acontece às pessoas que estão a fazer investigação em Smart Dust aqui? É que, muito provavelmente, o impacto no mercado só se vai dar daqui a 10 anos. Mas se eles não fizerem investigação agora, não têm hipótese nenhuma. E, portanto, eles têm que patentear e têm que aguentar o tempo suficiente, se quiserem explorá-los comercialmente, até a Smart Dust estar no mercado. Por exemplo, em 1992, nós criámos um dos primeiros laboratórios de rádio virtual na Europa, aqui na faculdade. Curiosamente, no Departamento de Ambiente, embora houvesse uma cooperação com o Departamento de Informática. 92. Só agora, em 2016, é que a rádio virtual está a chegar ao mercado. 24 anos depois. Ok? Portanto, um dos problemas que existe sempre, quando se escolhe uma ideia, é se ela está suficientemente madura ou não para ir para o mercado. Okay. O que é que acontece? Acontece que, embora a rádio virtual só esteja agora a amadurecer e ainda não amadureceu, ao longo destes 24 anos fez-se projetos, foi-se desenvolvendo produtos, portanto, o setor não teve morto. O problema todo é que a dimensão do mercado era extraordinariamente pequena. Okay? Nesta cadeira, nós vamos olhar para isto com a atenção que merece. Se houver uma pessoa que tenha uma ideia revolucionária daqui a 20 anos, o plano é tentar arranjar meios de suporte para todo esse tempo. Mas isto é algo que é verdadeiramente importante ter presente e que é um enorme erro muitas vezes. Nós achamos que o mercado existe e não existe. Por melhor que seja a ideia e o produto. Não há mercado. Portanto, isto é o Gartner Hype Cycle. Ok. Há outro ponto importante. Praticamente todas as universidades do mundo, neste momento, têm fábricas de startups. Ok, tem as cadeiras de empreendedorismo, tem cursos como este, tem incubadoras, estão associadas a incubadoras, aceleradoras. É impressionante. Ok? E este sistema
começou há décadas e hoje é conhecido como o modelo do Silicon Valley. E, portanto, o que é que acontece? Mesmo aqui na faculdade, todos os anos, apesar de tudo, há startups a saírem. Okay? Por exemplo, o Departamento de Engenharia Eletrotécnica gera uma startup por ano há 15 anos. E, portanto, todos os anos há startups a saírem. Essas startups ou têm clientes e, se calhar, não vão ser empresas de serviços, ou vão olhar para produtos e vão buscar investimento, business angels, ou numa primeira fase, muitas vezes, a business angels, ou capitais de risco que investam no seed capital. Okay? O que acontece é que a maior parte delas vai à falência. Em Portugal, nós somos resilientes e, portanto, a nossa taxa de mortalidade, apesar de tudo, não tem a dimensão da taxa nos Estados Unidos. Portanto, nos Estados Unidos, sei lá, 80% das startups desaparecem. O que acontece é que as que sobrevivem vão para uma segunda fase em que têm um capital mais a sério, capital de risco. E depois dessas, há um número muito reduzido, que é verdadeiramente bem sucedido, e são aquelas que vão para a Nasdaq e valem centenas, se não milhares de milhões. Ok, portanto, este é um sistema americano que se foi expandindo pelo mundo inteiro. Okay? Mesmo Portugal. Portugal, neste momento, tem um sistema em que nós geramos startups, há business angels, okay? Há os venture capitalists e depois tem que haver os investidores que querem uma saída, querem ser recompensados. E há duas alternativas, tipicamente. Uma pessoa vai para a bolsa, vai para o Nasdaq e faz um IPO e fica rico. Mas o modelo dominante e aqueles que as pessoas aspiram é venderem a empresa a uma empresa americana. Ou uma empresa internacional de grande dimensão. Portanto, o grande sonho é a Google, ou o Facebook, ou a Apple comprar. A pessoa fica... Ok, o que acontece aos empreendedores é que, tipicamente, quando uma empresa é comprada, vão ter que ficar na empresa que a comprou durante uns anos para atingir os objetivos. Os investidores, obviamente, esses ganham dinheiro logo. Okay? Portanto, este é um sistema ótimo para o capital, em geral. É um sistema menos favorável para os empreendedores, porque há alternativas. Okay? Este sistema fez com que a Europa, praticamente nos últimos 60 anos, não criasse uma única grande empresa. Porque todas as empresas que estão já de uma dimensão são compradas. Vejam, Skype e muitos outros exemplos. As pessoas ficam todas contentes. E o que acontece, em geral, é que as empresas que ganham, portanto, estas estruturais, Facebook, Google, Amazon, Apple, Microsoft e outras, têm uma dimensão gigantesca. Este modelo é muito parecido com o que acontece em futebol. Portanto, há o Real Madrid, o Manchester United e depois há o Benfica, o Sporting, que têm academias, que criam jogadores, que vendem para essas, e vendem para pagar as dívidas. Okay? O Benfica, se mantivesse todos os jogadores que vendeu nos últimos 10 anos, provavelmente estava a disputar a final da Liga dos Campeões. Okay? Este modelo incomoda-me profundamente. Porque este modelo levou à colonização digital europeia e mundial. Este modelo é um modelo de servidão. E por isso o que nós fizemos foi, ensinados por outra pessoa, que eu não posso revelar, olhar para modelos alternativos. E os modelos alternativos consistem em ou uma pessoa manter-se como artesão, em que eu faço produtos e vou para o Kickstarter e vendo para outros, que é perfeitamente legítimo, ou uma pessoa fazer empresas e cotá-las em bolsas que, apesar de tudo, estão abertas a empresas tecnológicas. E no mundo, neste momento, há para aí 3. Toronto, Sydney e Frankfurt. Okay?
Tipicamente, se uma pessoa é listada em Frankfurt em Frankfurt não, em Toronto e Sydney, fica listada em Frankfurt. É o único modelo alternativo que existe. A vantagem de uma empresa estar na Bolsa é que, subitamente, a empresa vale dinheiro. Quando uma empresa está neste processo entre o Business Angels e capital de risco, a valorização é desconhecida. Na prática, é zero. Não é bem zero, mas é desconhecida. Verdadeiramente, quando se está na Bolsa, a empresa vale. Todos os dias, eu olho eu podia olhar daqui a bocado para as empresas que estão em Toronto, começaram a transacionar agora às 2h30, posso ver qual é a valorização a cada hora. Okay? E, portanto, este modelo é um modelo que permite o desenvolvimento das empresas ao longo do tempo. É curioso que os Estados Unidos tinham este modelo. A Microsoft e a Intel, quando foram para a Bolsa, valiam 7, 8, 10 milhões. Okay? Mas depois, houve todos aqueles problemas na Bolsa Americana, eles mudaram as regras, e as regras hoje são este sistema completamente disforme e que não é um level playing field. Okay? Ao longo destas aulas, algo que eu vos vou explicar é como é que se combate o domínio das empresas americanas. Das grandes empresas americanas. Como é que nós fazemos uma revolução? Eu, basicamente, estou num processo revolucionário neste momento. Okay? Com várias pessoas à volta do mundo. Nós temos hoje o Google e o Facebook a consumir 80%, talvez, das receitas de publicidade em Portugal, liquidando os mídias. Okay? Porque a eficiência deles, como verão também nesta cadeira, vocês vão ver a eficiência do digital marketing. Okay? Com casos práticos. Eu uso o Facebook, gasto pouquíssimo dinheiro e tenho resultados incríveis. É uma conversão brutal. É difícil competir com eles. Mas é possível. E ao longo destas aulas eu vou-vos mostrar como. Esperando, por causa eu estou num ciclo parecido convosco. Estamos no princípio, nas ideias, nós estamos a implementar. Eu espero que quando chegarmos a final de maio e junho, vocês tenham ideias e produtos fantásticos e eu também. Okay? Nós estamos a fazer um browser para a Internet of Everything chamado Aria, em que o objetivo é esse mesmo. É mudar a situação. Ok. Na maior parte do tempo escolar, vocês basicamente seguiram os raciocínios dedutivos. Os modelos mentais é o modelo dedutivo e indutivo. Aqui nós estamos num modelo completamente distinto. Isto é um slide feito pelo Luke W., que foi designer do Yahoo e agora é um dos designers-chefes da Google. Aqui é um modelo abductivo. Vocês têm que imaginar aquilo que desejam e partir daquilo que desejam até hoje e ver quais são os passos necessários para se atingir o objetivo do tempo. Okay? Por isso, e para isso, a vantagem hoje é que nós temos todos os recursos, okay, para pegar numa ideia e transformá-la em algo palpável, digital ou físico. Nós estamos numa era em que há novas ferramentas de prototipagem, há uma diminuição das barreiras de entrada no mercado e em que é importante ter a desenvoltura, que é o nome mais pomposo para desenrascanço, em que nós tipicamente somos fortes, e pensamento divergente. Porque na maior parte das vezes nós fomos sempre treinados em pensamento convergente. Ok, e portanto, o objetivo aqui é que os projetos sejam abertos, é encorajar-vos a pensar por vocês próprios e inspirar paixão. Okay. Um dos critérios de entrada na Apple, quando Steve Jobs era CEO, era se a pessoa tinha paixão ou não. É o primeiro critério. A pessoa podia ser fantástica, mas não tinha paixão, esquece. Paixão é o fator determinante. Se vocês não têm paixão por aquilo que têm a fazer, não façam. Neste contexto, há milhões de coisas que nós fazemos na vida sem paixão. Tenho que lavar os dentes. Não tenho grande paixão por lavar os dentes. Ou barbear-me. Não é um acontecimento de paixão. Mas tenho que fazer várias secas. Okay? Mas há um momento na vida que, uau, isto sou eu. Tenho que fazer isto.
E tenho que fazer isto o melhor possível. Ok, portanto, nós já vimos isto. Portanto, há aquelas fases. Temos que gerar uma ideia, desenvolver um protótipo, propriedade intelectual, criar um vídeo e planear uma campanha de comunicação e digital marketing. E depois, no outro dia, vi um português que foi para o Indiegogo, com uma impressora 3D, e estava todo contente porque tinha conseguido vender 2 impressoras na Bulgária, gastando 5 euros no Facebook. Portanto, esse tipo de verbas nós vamos poder aqui usar. Ok? Vamos ver onde é que... Quem é que quer o nosso produto no Azerbaijão? E nós fazemos uma campanha de Facebook para o Azerbaijão. Ok? Aprende-se imenso. Ok. Eu adoro crowdfunding. Nós tivemos em 2 campanhas de crowdfunding, que foram um pesadelo. Uma pessoa não dorme todos os dias, acorda à meia-noite. Alguém já mais... Ok. Nós tivemos 2 projetos, os IFIOS e depois o Print2, e conseguimos a verba e aprendemos imenso. Porque é um susto. Uma pessoa tem uma notícia fantástica. Saímos no Make Magazine, ou no, sei lá, no Quartz, ou no Wired, e uma pessoa joga, estou safo. Não. Ao fim de 4 dias, é como aquela notícia não tivesse existido. Voltamos a zero. E depois, por exemplo, no Kickstarter, há um sistema paralelo, que é o KickTrack, que diz que se vocês vão conseguir o dinheiro ou não. Okay? E quando vocês começam a falhar, o sistema de previsão provavelmente diz que vocês não vão conseguir a verba necessária. Então, as pessoas que se tinham comprometido a colocar o dinheiro, subitamente, estes gajos não vão conseguir, deixa-me retirar o dinheiro. Portanto, um tipo entra em órbita. Então, uma pessoa passa um mês a fazer publicidade aqui e acolá. Okay? E a ver as notícias. Tem que fazer imensos vídeos. É incrivelmente absorvente. Okay? E depois do Kickstarter, a dificuldade é cumprir e fazer com o dinheiro que se tem. E isso, por exemplo, nós, Print2, vamos agora entregar, porque a empresa obteve investimento, mas nos IFIs tem sido incrivelmente difícil. Porque se há um elemento difícil, quando se faz um produto, é a parte toda dos moldes, é caríssimo. Nós vamos ver alternativas, no caso de pessoas que façam moldes, mas aqui foi, para nós, uma barreira brutal. Mas o que nós conseguimos é uma exposição global. Vocês desenvolvem uma comunidade mundial, fazem um estudo grátis e depois, ainda por cima, têm financiamento. E depois há aceleradoras do mundo inteiro a convidar-vos para vocês irem para lá trabalhar. Okay. Ok. Eu dou sempre este exemplo. Isto é um cooler. Qualquer um de vocês podia ter esta ideia. Isto é um cooler com os sensores, que toca música, tem um mixer. Foi buscar 13 euros. Qualquer de vocês pode ter uma ideia destas. Ok? Depois tem que contar a história, vender. Mas isto não é difícil. Ok. Como eu disse, nós estamos num momento incrivelmente excitante da história da humanidade. Nós estamos numa revolução. Desta revolução não vai ser centralizada. E há vários elementos que são fundamentais nessa revolução. A fabricação digital, os bitcoins e o blockchain, falaremos abundantemente nestas aulas. Obviamente a energia solar, as redes de comunicação distribuídas, a informação hiperlocal. Okay? E nós temos que aproveitar esta revolução. Portanto, no site da cadeira, vão sempre a ver os slides. Vocês depois podem ver a filmagem. Okay? Se tiverem problemas a adormecer, deixa-me ver este vídeo chato. Ok. Podem sempre ver e ouvir vídeos de entrevistas a outras pessoas. E depois eu tenho várias leituras aconselhadas. Obviamente não estou à espera que vocês leiam tudo. E portanto, isto são textos que estão disponíveis na rede gratuitamente. E há 2 que eu acho que são importantes de lerem. Há este ensaio do Ralph Waldo Emerson sobre self-reliance. Todos os estudantes em Harvard têm que ler este ensaio. Porque este ensaio aplica-se imenso em Portugal.
O ensaio basicamente diz que nós temos que olhar, ouvir as críticas, mas nós temos que ter a força para continuar, apesar das críticas. Há uma entrevista, depois vão ver, do Francisco Mendes, que criou o Be Very Creative e a Hardware City, em que ele diz exatamente isso. Quando eu tive a ideia de criar uma firma, as pessoas que basicamente caíram em cima de mim foram os meus pais, os meus melhores amigos, todos eles disseram: tu és louco. Okay? E uma pessoa tem que resistir. Self-Reliance é incrivelmente bem escrito e é exatamente sobre isso. O segundo livro, que é difícil de ler, mas tem esta componente da qualidade, é o Robert Pirsig, The Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, sobre a noção de qualidade. E depois há vários textos. Há as aulas do Peter Thiel em Stanford que explicam de uma forma crua o que é o mundo de hoje. Basicamente, o Peter Thiel portanto, é conhecido, é um dos fundadores do PayPal. Disse aos jovens americanos que não deviam ir para a universidade e que lhes pagava para não irem para a universidade, para ir desenvolverem empresas. Então a Universidade de Stanford convidou-o para dar uma aula e ele basicamente disse: ok, eu dou a aula e vai ser a melhor de sempre. E um dos estudantes decidiu fazer os apontamentos da aula e lançá-lo na rede, depois deu origem a um livro, e vale a pena ver. Okay? Uma pessoa não concorda com tudo o que está escrito, em geral, mas mostra como é que o mundo funciona. Ok, portanto, depois há este primeiro clássico sobre o valor da ciência, que parece inútil, e assim sucessivamente. Ok. Nós vamos olhar para este curso com os vossos trabalhos, individuais e em grupo, mas utilizando ferramentas que normalmente as empresas utilizam. Ok? Uma das maiores diferenças que eu notei de passar da universidade para uma empresa, no próprio campus, é que tudo era incrivelmente mais eficiente e profissional. Ok? E, portanto, o que nós vamos fazer aqui é imaginar que nós temos uma empresa que é em formato de estrela do mar. Okay? Eu estou a coordenar, eu e outras pessoas, e cada um de vocês cada um dos vossos projetos é como fosse uma iniciativa nesse sentido. Nem é de ser necessário ser uma iniciativa empresarial, é uma iniciativa que tem que utilizar as ferramentas que são fundamentais no mundo de hoje. Portanto, nós depois, na próxima aula, vou-vos mostrar como é que isto funciona. Ok, e aqui, por exemplo, vamos selecionar quais são as ferramentas com que as pessoas se sentem confortáveis. Vamos usar, obviamente, tudo gratuito. Desde o Slack, ou ao Trello, ou a Airtable. Vamos utilizar metodologias baseadas no Meta Agile. Vamos, no fundo, isto, obviamente, com menos peso para cada pessoa. Mas a ideia é para mostrar como é que vocês podem gerir de uma forma eficiente. Okay? E por isso eu coloquei aqui uma lista. Na próxima aula nós vamos escolhê-las e vamos assentar, vamos trabalhar desta forma. De forma que eu também eu e as pessoas que me ajudam vos possam ser úteis. Okay? Em vez de ser os mails individuais, vamos ter uma plataforma. Além disso, essa plataforma todos vos podem ajudar entre si. As pessoas estão aqui na sala e as outras estão a seguir online. Ok. Um dos pontos importantes é estarem atentos ao que se passa no mundo. E há milhões, obviamente, de formas de estarem atentos ao mundo. Reparem que em grande parte, o que nós conhecemos hoje como a World Wide Web resulta de umas ideias do Vannevar Bush, que era conselheiro do Presidente Roosevelt, que escreveu um texto fantástico que foi Science, the Endless Frontier, que deu origem às National Science Foundations, mas também fez outro documento chamado MEMEX, porque ele estava preocupado, porque os cientistas tinham 500 revistas já publicadas e não conseguiam acompanhar o desenvolvimento das diferentes áreas. Hoje há 40 mil. E, portanto, há, obviamente, um mundo infindo de produção científica, que
na maior parte dos casos, hoje as pessoas sabem distinguir, mas depois há um mundo paralelo. E o mundo paralelo que existe é o mundo que anteriormente, no passado, era este mundo das oficinas. Houve sempre dois mundos. Havia o mundo da investigação nas universidades e depois havia o mundo das oficinas que muitas vezes faziam os dispositivos que os cientistas usavam. Mas hoje esse mundo está alterado, porque para além das oficinas, há startups. A maior parte das startups, no fundo, aquelas baseadas em conhecimento, fazem também investigação. E estão ligadas a grupos de investigação. São ecossistemas. Vocês chegam ao MIT e o MIT tem um ecossistema enorme. Tem a universidade ali e tem empresas à volta. Exatamente como temos aqui. Ok? Aqui as pessoas ainda não sabem que o ecossistema existe, em geral. Mas existe. Ok. Há imensos blogs que cobrem tecnologia que são incrivelmente relevantes, até para cientistas. E eu coloquei-vos uma lista. Okay? Um dos blogs é do Fred Wilson, da Union Square Ventures, que é a principal capital de risco em Nova Iorque. E ele tem um blog, estes blogs são todos gratuitos, vocês podem se inscrever, e tem uma vantagem enorme. Todos os dias têm informação sobre o que está a passar. Todos estes blogs têm, o CB Insights, por exemplo, mapeia para cada área quais são as startups que estão a aparecer. Eu já vos falei no Gartner. Há outro site fantástico que é da Visual Capitalist, que é infografias sobre o que se passa. E depois, em termos de visão do futuro, há o Exponential View, que é publicado na madrugada entre sábado e domingo. E que é fantástico. A Union Square Ventures publicou também um mini MBA em tecnologia, gratuito, que podem seguir, que tem todas as áreas cobertas aqui na cadeira. Okay? E, portanto, esta lista de apps e links é a base. Okay? Para lerem, para irem explorando, para verem e para se aperceberem das oportunidades que existem.